Aula de ensino religioso / filosofia, professor Rodrigo Nunes, 7º ano, tema autorretrato. No autorretrato, o artista representa a si mesmo, criando uma imagem que nos possibilita descobrir algo sobre alguém que reflete e conta como ele mesmo é. Nessas obras, os artistas tendem não só a pintar as suas características físicas, mas também aquilo que se passa no seu interior, fazendo com que as pessoas que tenham contato com sua obra, mesmo quando se passam anos desde que essa obra foi pintada, as pessoas consigam entender ou pelo menos conhecer um pouco da sua história e de como ele de fato era. Observe bem essa obra de arte. Observe os seus elementos, observe as plantas que foram usadas, os animais que foram utilizados na obra, cada traço que a artista deu, a sua expressão facial, esse é um autorretrato. Observe, fique um tempinho aqui olhando e analisando cada traço e cada ponto dessa obra. Esse autorretrato revela algo que a artista sentia e pensava acerca de si mesma. No slide anterior, nós vimos vários elementos diferentes na obra, no autorretrato. Qual o sentido desses elementos? Vamos pensar e estudar um pouquinho sobre isso a partir de agora? Para conhecer mais sobre essa obra, é importante a gente aprender um pouquinho sobre a vida da artista que a criou. A artista que criou esse autorretrato foi a mexicana Frida Kahlo, que viveu na primeira metade do século XX. A Frida ela não teve uma vida muito tranquila, não. Por quê? Quando ela era criança, ela foi acometida de uma doença chamada-se poliomielite, que atacava os membros inferiores, as pernas. E com isso, uma das suas pernas não se desenvolveu como a outra, e ela ficou com uma perna menor. E aí, para tentar disfarçar, ela sempre usava saias rodadas, saias grandes. Para piorar um pouquinho, ela, quando era mais velha um pouco, sofreu um acidente de ônibus que quebrou várias costelas dela, quebrou a bacia, uma peça do ônibus atravessou a sua barriga, ela bateu com a cabeça no chão. A partir daí, ela passou a ter várias dores de cabeça ao longo da vida dela. Quando ela era mais velha e encontrou a pessoa que ela quis casar, um artista plástico também chamado Diego Rivera, ela era novinha, tinha 21 anos, 22 anos quando ela se casou. Ele era mais velho, já tinha mais de 40 anos. A família não aprovou, o pai da Frida não aprovou o relacionamento, porque ele achava que o Diego, ele era, além de ser mais velho, ele era um homem muito corpulento e ela era muito pequenininha. O pai dela chegou a dizer que era como se um elefante fosse se casar com uma borboleta. No decorrer do casamento, ela teve vários abortos em sequela daquele acidente que ela havia tido quando ela era mais jovem. Para piorar um pouco, o Diego, ele atraía com várias outras mulheres. E em certa época da vida dela, ela o pegou atraindo com a própria irmã. Isso foi a gota d'água para que ela se separasse dele. Ela ficou separada dele 1 ano. Depois eles voltaram ao relacionamento. Foi justamente nessa época da separação que ela pintou esse quadro. Então, sabendo disso, dessa história trágica dela, dá para a gente entender o motivo dela ter colocado aqueles elementos no quadro. Vamos ver? Então, agora conhecendo a sua história, vamos analisar novamente a sua obra, quadro a quadro. Vamos lá. O nome do quadro é Autorretrato com Colar de Espinhos. Ele ganha esse nome porque ela pinta um colar de espinhos no seu pescoço, fazendo menção à sua religiosidade. Esse colar de espinhos é como se fosse aquela coroa de espinhos que Jesus Cristo recebeu antes da sua crucificação. E para mostrar o sofrimento que ela estava tendo naquele momento em que ela pintou aquela obra. Lembre-se que ela estava num momento de tristeza porque ela tinha se separado do marido dela, além dos vários sofrimentos que ela já havia tido ao longo da sua vida. Então, como ela era muito religiosa, muito ligada, católica,
ela usou a coroa de espinhos que Jesus Cristo utilizou, que foi colocada na testa de Jesus Cristo, só que em vez de colocar na testa, ela criou um colar. Notem que o colar está machucando o pescoço dela e está saindo gotículas de sangue, assim como aconteceu no caso da coroa de espinhos de Jesus Cristo. Outro elemento que tem na obra é um colibri. Para quem não sabe, o colibri é um tipo de beija-flor. Eu coloquei aqui no slide de vocês um colibri vivo, para vocês verem como ele é. Mas ela, na verdade, colocou no seu pescoço, grudado ao colar de espinhos, um colibri morto. E por que ela fez isso? Na cultura mexicana, o colibri vivo significa o símbolo da sorte no amor. Já o colibri morto simboliza o término ou a perda de um grande amor. Lembre-se do que ela estava passando naquele momento, né? Ela estava completamente desiludida com relação ao amor, porque ela tinha acabado de separar do marido. Então esse colibri simbolizava a má sorte em que ela tinha no amor. O gato no ombro esquerdo dela simboliza o azar e a morte. Até mesmo na nossa cultura, o gato preto é símbolo de azar. Tem muita gente que tem essa superstição. Quando o gato preto passa, principalmente quando é no dia 13, na sexta-feira 13, né? As pessoas tendem a fazer o nome do pai porque elas acham que aquele gato pode trazer uma má sorte ou pode trazer um azar. Nesse quadro também ele simboliza isso e, além disso, também ele simboliza a morte. Se vocês prestarem bastante atenção aí, ele está armando o bote para pular no colibri que está no pescoço dela. Então ele também tem um símbolo de morte. O macaco, que está no ombro direito dela, foi um presente do marido dela, Diego Rivera. Ele também tem um símbolo negativo. Ele aqui simboliza o espírito maligno. Vocês notem que ele está justamente manuseando o colar de espinhos que está trazendo tanto sofrimento à vida dela. Acima da cabeça dela, na ornamentação do seu cabelo, ela colocou duas mariposas. Na cultura mexicana, a mariposa significa renascimento. Nesse caso, então, esses animaizinhos, eles têm um símbolo positivo, que ela, mesmo estando sofrendo muito com aquele momento da vida dela, ela colocou um fio de esperança, duas mariposas, entendendo que aquele momento de sofrimento na vida dela iria passar e ela ia se ressurgir, ou seja, ela ia se reanimar, reviver, sobreviver àquele momento tão terrível da vida dela. E por fim, as plantas que estão no fundo do quadro dela. Essas plantas seriam como se fosse uma cerca viva. Assim como a gente tem cercas vivas hoje nas casas, por onde a gente passa, essa cerca viva aí no fundo do quadro é como se fosse um isolamento, já que ela estava vivendo na sua chácara, isolada por todo mundo, então essa cerca de plantas simbolizava o seu isolamento social. Produções expressivas, como obras de arte, podem ajudar as pessoas a responder a si mesma a pergunta: quem sou eu? E ainda oferecer pistas para que outras a percebam como ela é, ou como ela quer ser percebida. Foi isso que a Frida fez no quadro dela. Ela tentou mostrar para as pessoas aquilo que estava se passando no seu interior. Então, quando a gente cria uma obra de arte, principalmente um autorretrato, a gente passa a nos analisar e a olhar para dentro de nós, para saber o que a gente está sentindo, o que a gente é, a fim de colocar esse sentimento, aquilo que a gente é de verdade no quadro, no autorretrato. E assim, as pessoas que estão ao nosso redor, eles vão poder entender melhor quem nós somos. E muitas vezes nós mesmos passamos a nos conhecer melhor, porque a gente, para criar a obra, a gente faz uma autoanálise de nós mesmos. E a gente passa a entender questões que muitas vezes estavam obscuras nas nossas vidas. Então, diante disso que a gente viu até agora,
Vamos filosofar um pouquinho? Vamos fazer algumas perguntas e tentar responder no Hora de Filosofar? Produzir um autorretrato pode contribuir para ampliar nossa própria noção a respeito do que pensamos e do que sentimos? Nós vimos aqui no slide anterior que sim, né? Que a gente, quando produz um autorretrato, a gente tende a olhar para dentro de nós mesmos a fim de tentar responder algumas perguntas e colocar essas respostas no autorretrato ou no quadro. Então pense um pouquinho aí sobre isso, se de fato é possível fazer isto. Na próxima pergunta, podemos nos identificar com um artista imaginando os sentimentos que ele quis expressar em um autorretrato? O que vocês acham? Vocês acham que dá para a gente se identificar com o artista quando a gente imagina aquilo que ele tentou colocar no autorretrato? Pensa um pouquinho aí. E é até interessante a gente pensar nesse aspecto de se colocar no lugar do artista, se identificar com ele, porque se a gente consegue fazer isso, se identificar com ele, se colocar no lugar dele, também a gente consegue se colocar no lugar de outras pessoas em outras situações da nossa vida, a fim de que a gente possa entender melhor as várias situações que nos acometem, as várias situações de relacionamento que a gente tem com as outras pessoas. Muitas vezes é importante a gente se colocar no lugar dela, da outra pessoa, para poder entender ela melhor. Entender o motivo pelo qual ela está fazendo alguma coisa que a gente não consegue entender, que não cabe dentro do nosso entendimento. Então, isso chama-se empatia. O poder nos colocar no lugar do outro para poder entender melhor aquilo que ele está passando e sentindo. Uma outra pergunta. Podemos sentir o mesmo que imaginamos que os artistas estão sentindo? A gente pode sentir a mesma coisa que a gente imagina que os artistas estão sentindo? Também tem a ver com empatia, né? Uma próxima. É fácil nos identificar com os sentimentos e os pensamentos de alguém? Por quê? Pense um pouquinho nisso aí, né? Eu falei aqui que é importante a gente conseguir se colocar no lugar do outro. Mas é fácil fazer isso? E eu vou dizer para vocês, não é tão fácil assim. Porque a gente tem aqui a questão do porquê, a gente tem que treinar. Isso a gente não nasce sabendo nos colocar no lugar dos outros. A gente tem que treinar isso. A gente tem que saber se colocar, tentar se colocar no lugar do outro para poder entender os seus sentimentos. Não é tão fácil, mas quando a gente treina, a partir do momento que a gente consegue fazer isso diariamente na nossa vida, aí facilita um pouco, porque isso a gente tem que aprender a partir dos relacionamentos que a gente tem. Uma outra pergunta. Para uma pessoa viver, é importante que ela saiba o que está sentindo? O que você acha? Quando eu falo que viver, é viver bem. Quando a questão se pergunta, para uma pessoa viver, é importante que ela saiba o que está sentindo? A gente pode acrescentar que a palavra bem, para uma pessoa viver bem, é importante que ela saiba o que está sentindo? Na minha percepção, e eu acho que se vocês pensarem um pouquinho aí, vocês vão chegar também a essa conclusão, é importante demais as pessoas saberem o que estão sentindo. Para quê? Para que elas consigam, de fato, resolver o problema que está provocando aquele sentimento naquele momento, caso seja um sentimento de frustração, de tristeza, de ódio. Ela tem que saber o que está provocando aquilo para resolver de fato aquela questão. E a partir do momento que ela consegue resolver a questão, ela consegue viver bem, né? Eu brinco muito que tem gente que, quando eu falo assim, você tem que perdoar as pessoas que te fazem mal. Aí a pessoa vira para mim e fala assim, mas eu não vou perdoar a pessoa que me faz mal, não, porque ela não merece. Aí eu digo para você, mesmo que elas não mereçam, é importante a gente perdoar. Porque se você não perdoar, você não vai conseguir viver bem. Para ter uma vida boa, uma vida feliz, uma vida saudável, é importante demais que nós deixemos de lado o ódio, o orgulho, o ranço, como vocês gostam de dizer, porque esse tipo de sentimento nos corrói por dentro. E isso só vai nos trazer tristeza e mágoa. Então, se a gente quiser viver bem mesmo, tem que se liberar o perdão para as pessoas que estão ao nosso redor. Para isso, a gente tem que saber o que está se passando no nosso interior, tem que conhecer os nossos sentimentos, para que a gente possa liberar o perdão para as pessoas que, de fato, estão precisando do nosso perdão. Uma outra pergunta.
Se compreendermos o que estamos sentindo, fica mais fácil compreender quem somos. A questão anterior quase respondeu isso. Fica muito mais fácil entender quem a gente é se a gente conseguir entender os nossos sentimentos. Tá joia? Então é isso que eu tinha para vocês hoje. Um abraço a todos. Fique com Deus. Até mais.